Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá, ele vos anunciará, é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da vossa glória estão cheios os céus e a terra. Canta, santuário, cante. Da vossa glória estão cheios os céus e a terra. Da vossa glória estão cheios os céus e a terra. Da vossa glória estão cheios os céus e a terra. Estão cheios. Estão cheios os céus e a terra. Mais uma vez. Estão cheios os céus e a terra. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já na liturgia da igreja vamos percebendo a condução que as palavras que a igreja nos coloca na liturgia da palavra, especialmente o Evangelho, onde Jesus já começa a revelar-nos o defensor, o Espírito Santo, o Paráclito, exatamente vislumbrando a sua ascensão, que daqui a pouco nós estaremos celebrando, para depois celebrarmos o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, sobre os apóstolos no início ali da igreja. E Jesus vai nos mostrar, a partir do seu Evangelho nessa noite, de uma maneira especial, a importância dessa abertura que nós precisamos dar ao Espírito Santo, para que ele vá abrindo nosso entendimento, trabalhando na nossa razão, na nossa compreensão, para que nós entendamos os mistérios de Deus, para que nós entendamos a palavra do Evangelho, aquilo que Deus quer revelar a nós, as novidades espirituais, para que a partir da ação do Espírito Santo na nossa vida, nós consigamos viver uma vida nova, uma vida em Deus, a vida que Cristo veio trazer e apresentar para nós. É interessante perceber Jesus dizendo que os apóstolos naquele momento ainda não conseguiam, os discípulos não conseguiam compreender, mas que viria o defensor, que viria o Espírito Santo e lhes revelaria todas as coisas, traria a capacitação para o entendimento. E quando nós contemplamos o coração do apóstolo Paulo nessa liturgia, Paulo que vai à Grécia, e ali naquele Areópago, um lugar onde os filósofos discutiam as realidades filosóficas, racionais, Paulo se coloca como pregador do Evangelho, não como filósofo. Como alguém que traz àquele povo a boa notícia. Porque eles buscavam o conhecimento filosófico porque estavam querendo entender a verdade, as coisas mais elevadas. E Paulo vai dizer no texto sagrado de hoje que eles eram um povo religioso, porque ele tinha visto por todos os lugares daquela cidade altares dedicados a deuses. Mas existia um altar onde estava escrito
ao Deus desconhecido, um altar vazio, aonde não tinha nenhuma imagem. Paulo, ali naquele momento, vai pela realidade cultural, vivencial daquele povo, entrando na realidade deles para chegar aonde ele queria, para chegar ao anúncio do Evangelho. E por que eu disse que Paulo é para nós hoje um modelo para a compreensão dessa ação do Espírito Santo? Mais da metade do Novo Testamento foi escrito por esse homem. Olha que revelação, olha que conhecimento que Deus deu a ele à medida que ele se abriu à ação do Espírito Santo, e um conhecimento que ele transmitiu para toda a igreja e que chegou até nós no século 21, nesse ano de 2018. Porque ele se abriu ao Espírito Santo e o Espírito Santo foi dando a ele o entendimento de todas as coisas, o entendimento do Antigo Testamento, dos profetas, o entendimento daquilo que Jesus havia anunciado. E a partir desse entendimento, esse homem se torna apaixonado pela evangelização e totalmente comprometido com a salvação das almas, ao ponto de se expor ali naquele Areópago, para que os gregos conhecessem Jesus. Veja o que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de alguém que se abre, de alguém que verdadeiramente se aproxima dele e quer ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Ele nos leva a lugares que nós nem imaginaríamos que nós estaríamos. O próprio documento que inspirou a Canção Nova, o nascimento da Canção Nova, Evangelho Anunciante, ele vai dizer que os mass media, os meios de comunicação, são esse púlpito novo da igreja que vai chegando em tantos lugares que às vezes a igreja não consegue chegar. Tantos lares agora estão recebendo nesse momento a palavra de Deus que está sendo proclamada aqui, a mensagem que está sendo anunciada aqui. E se os apóstolos, se Paulo tivesse um meio de comunicação naquela época, era exatamente o que ele iria utilizar-se para pregar com ousadia, com destemor, a boa nova do Evangelho, no intuito da salvação do maior número possível dos corações. Mas o que me encanta ao adentrar o coração desse homem é a sua coragem, é a sua entrega, é a sua rendição à ação do Espírito Santo, o seu comprometimento com a pregação do Evangelho. Não faz rodeio, é direto. E usando uma linguagem moderna, para nós entendermos essa figura do apóstolo conduzido pelo Espírito Santo, desse homem novo que foi batizado no Espírito Santo, chamado Paulo. Ele não tem nada de politicamente correto. Você vai ver a pregação dele, ele vai chegar no ponto que ele precisava chegar. Ele não nega fogo, ele tinha que falar da ressurreição. Ele podia dizer, não vou falar não, vou ficar um pouquinho com eles aqui, vou citar Platão, Aristóteles, que eu conheço, ele tinha a cultura grega também, vou amaciando o terreno, para depois eu falar da ressurreição. Não, ele anuncia, é a primeira pregação apologética que nós vemos. Porque ele está pregando para pagãos, ele está anunciando para homens que não conheciam o Deus verdadeiro, que não conheciam a Jesus Cristo. Ele é um modelo de pregador para nós, ele é um modelo de evangelizador, ele é um grande exemplo a ser seguido no nosso tempo, porque muitos têm trocado a pregação da palavra por psicologismos, infelizmente. Muitos têm trocado a pregação da palavra por técnicas de coaching. São mais coaching do que pregadores da palavra. Têm abandonado o evangelho. Não tenho nada contra quem tem a sua profissão de coaching, vai ajudar nas empresas, na motivação das pessoas. Mas o evangelho precisa ser pregado. O evangelho não precisa de técnica para ser pregado. O evangelho precisa de unção, de experiência, de contato concreto. É tanta técnica, é tanta emoção e pouca conversão. Porque o que converte é a palavra, é o Evangelho.
pagando-se o preço por esse evangelho, porque não é fácil. Não é fácil falar das verdades do evangelho de hoje. Não é fácil falar das verdades que Jesus anunciou hoje. Não é fácil defender nesse mundo secularizado os valores inegociáveis da nossa fé, a família, a vida, desde a concepção até a sua morte natural. Não é fácil anunciar o evangelho como ele deve ser anunciado, como ele deve ser testemunhado, com coragem, com desassombro. Paulo atraiu a atenção deles com muita sabedoria, até citou lá os poetas deles, para atraí-los, mas ele anuncia logo Jesus Cristo como Salvador. Paulo diz para eles: Deus é Senhor de tudo, do mundo, e não necessita habitar em templos fabricados por homem. Mas, padre, que história é essa? Por que a gente está aqui então? Pergunta para quem está aí do seu lado: por que nós estamos aqui então num templo, se ele está dizendo que Deus não habita em templo humano? Você nunca se perguntou não diante dessa palavra? Mas se Paulo está dizendo, por que a gente está aqui então num santuário que foi construído com mãos humanas? Eu trouxe uma respostinha do doutor Angélico para você. Sabe quem é o doutor Angélico? Santo Tomás de Aquino. Ele pensou antes de nós. E aí ele diz assim: duas coisas é preciso considerar no culto a Deus. A saber, Deus que é adorado não pode ser encerrado em nenhum espaço material. E, portanto, não foi necessário que por ele se fabricassem um tabernáculo ou templo. Mas os homens são corporais e exigiam a construção de um tabernáculo ou de um templo por dois motivos. Aí diz Santo Tomás de Aquino. Primeiro, para que aqueles que chegassem a este lugar o fizessem com maior reverência, sabendo que a presença de Deus estava ali, e está presente nesses santuários, como está em todos os lugares. Segundo, a fim de que com a própria disposição do templo se significasse algo relativo à excelência da divindade ou da humanidade de Jesus Cristo. E aí ele continua: donde se manifesta que a casa do santuário não foi edificada com a intenção de encerrar nela Deus, mas para que a notícia de Deus se tornasse ali manifesta. Por isso que tem um templo. Porque olha onde eu estou, no púlpito do templo, anunciando a presença de Deus manifesta nesse lugar, ensinando sobre a presença de Deus, ensinando sobre a ação do Espírito Santo, ensinando como nós devemos render o nosso coração e deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Então Santo Tomás de Aquino vai dizer exatamente isso. Por isso que existem os templos hoje, porque Deus se manifesta ali, está ali, como ele vai se manifestar na sua casa quando você se dobrar lá. Mas aqui de uma maneira especial no templo católico tem a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, vivo, ressuscitado. Mas lá a presença espiritual de Jesus, aonde no seu trabalho, se você orar, e se nós orarmos, se você orar lá no seu trabalho, você vai atrair a glória de Deus para lá. Se você orar na sua casa, você vai atrair a glória de Deus para a sua casa, a bênção de Deus para a sua casa. Se nós orarmos, nós veremos a manifestação de Deus onde nós estamos. Mas aqui é o lugar aonde você veio com a sua disposição, ou alguém te obrigou a vir aqui. Você veio com a sua disposição de coração para escutar a notícia de Deus que se torna manifesto no meio de nós, no meio do seu povo. Deus se torna manifesto no meio de nós, no meio do seu povo. Por isso nós estamos num templo, por isso nós construímos um templo, por isso existe a sua paróquia, a sua comunidade, porque é o lugar onde nós, homens religiosos, vamos buscar o conhecimento, ouvir falar desse Deus, experimentá-lo no culto que nós celebramos.
porque Deus se faz presente. E Paulo vai dizer ainda aquele povo que não estava com o coração muito aberto, mas o estava escutando ali na Grécia, aqueles gregos. O homem é obra de Deus e depende em tudo dele, porque eles eram muito soberbos na sua racionalidade. E ele está ensinando para eles a dependência total de Deus. Paulo ainda ensina para eles que existe uma relação entre Deus e o homem, de modo que a idolatria é um grande pecado. Paulo até elogia que eles são religiosos, mas ele conclui exortando a eles, aqueles ouvintes, a abandonar os seus erros acerca de Deus e se decidirem pelo arrependimento, tendo em conta o juízo final. Paulo vai dizer para eles, vocês são até religiosos, mas vocês são muito supersticiosos. E sinceramente, ainda existe muita gente supersticiosa dentro da nossa igreja. Nós precisamos adorar esse Deus que é acessível a nós. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos levar até esse Deus, mas abandonar, meus irmãos, como Paulo exortou aqueles gregos, abandonar a todo tipo de superstição, a tudo aquilo que nos desvia do caminho de Deus, que desvia a atenção do Deus verdadeiro, do Deus único, do Deus poderoso. Paulo vai dizer, a religião que vocês praticam é muito imperfeita, porque não lhes proporciona um conhecimento suficiente de Deus e do culto que deve ser dado a esse Deus. É essa religião que vocês praticam, dizendo aos gregos, Paulo estava dizendo, não liberta vocês do pecado, não vos capacita a viver dignamente segundo o Espírito. E apresenta para eles o caminho da salvação. E aí ele chega no ponto, quando ele apresenta Jesus Cristo, ele diz que Jesus é ressuscitado. Naquela hora, eles começam a zombar de Paulo. Naquela hora, eles começam a zombar da pregação de Paulo. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, continua e vai até o fim no testemunho que ele precisava dar de Jesus Cristo. Quantos de nós muitas vezes ouvimos alguma palavra, alguma proposta de santidade, alguma instrução dada pela palavra e às vezes até como eles nos comportamos, isso aí é impossível de se viver hoje, isso aí é da época quando a igreja vivia a cristandade, na Idade Média, isso é coisa ultrapassada. Quantos de nós muitas vezes escutamos uma palavra e colocamos essa resistência? Somente alguns se converteram diante da pregação de Paulo. Mas porque Paulo não pregou uma palavra autêntica com autoridade no poder do Espírito Santo? Pregou sim. Mas eles não abriram o coração para que o Espírito Santo trabalhasse na vida deles e os transformasse. Nós não podemos mais ficar sentados nas nossas igrejas, escutando a mensagem, escutando aquilo que Deus está falando conosco, e permanecermos do mesmo jeito. Nós precisamos abrir o nosso coração para que essa palavra nos transforme, para que essa palavra modifique a nossa vida, o nosso comportamento, atinja o nosso caráter, mude concretamente as realidades que nós vivemos e que não estão de acordo com o ensinamento do Senhor. É assim que o Espírito Santo faz. Jesus diz, ele vai vos levar a toda a verdade. E diz Jesus no Evangelho, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres, a verdade vos libertará. Nós precisamos pedir a esse Espírito Santo, me leve ao conhecimento da verdade, me leve a experimentar essa libertação. Aqueles homens foram visitados por Deus no Areópago através de Paulo, mas rejeitaram a visita do Deus verdadeiro na vida deles. Nós precisamos nos abrir à visita desse Deus verdadeiro que nos transforma por inteiro, que nos faz verdadeiramente enxergar a verdade e que nos capacita a assumir essa verdade. Eu sei que todos nós temos um desejo no coração de honrar a Deus, senão você não estaria aqui. Eu sei que todos nós que estamos aqui, os que me escutam de casa, têm o desejo de amar a Deus sobre todas as coisas.
que querem honrar a Deus, mas ainda não conseguem. Peçamos ao Espírito Santo: Espírito Santo, me capacita a viver a verdade, me capacita a viver segundo aquilo que é o ensinamento de Deus, da palavra, do magistério da igreja, aquilo que a tradição nos traz. Espírito Santo, tu que me habitas, eu sou templo teu, me faça seguir a instrução, porque o dia do juízo chegará, como Paulo disse para os gregos, e eu vou ter que prestar contas, Espírito Santo, da minha vida, de tudo aquilo que eu vivi aqui nessa terra. Pergunta para quem está do seu lado: sabia que você vai ter que prestar contas? Você já contraiu alguma dívida? Você teve que pagar? A gente vai ter que prestar conta. Por isso que a gente precisa deixar o Espírito Santo nos conduzir a essa verdade que é Cristo. Por isso que nós precisamos deixar Jesus nos libertar de tudo aquilo que nos amarra. Por isso que nós precisamos abrir o nosso coração para tudo aquilo que Deus quer realizar em nós e dizer: é hoje, eu quero. Por isso que eu e você precisamos ter esse coração ardoroso como Paulo teve. E hoje nós vemos nesse texto dos Atos dos Apóstolos, como Paulo teve a coragem de ir lá aos gregos e testemunhar. Eu estava ali, eu peguei o livro, eu estou lendo o meu livro. Agora estou lendo para ver se ficou bom, né? E aí na hora que eu peguei ali o livro no altar, eu peguei o texto aqui do capítulo que eu estou falando do amor, da intercessão como obra de amor. E aí eu falo aqui assim: precisamos nos impressionar com o amor que o Espírito Santo deu aos pastorinhos em Fátima. Estamos no mês de Nossa Senhora de Fátima, né? Dia 13 de maio. Lúcia, Jacinta e Francisco. Deus permitiu que eles vissem as almas se perdendo no inferno. E a partir de então eles se comprometeram a se penitenciar e a orar pela conversão dos pecadores. Pois Nossa Senhora lhes disse que as almas estavam se perdendo porque não havia pessoas que se comprometessem a interceder pela conversão das mesmas. Portanto, essas crianças de 7, 8, 10 anos começaram a viver com intensidade a intercessão, penitenciando-se com muita determinação e devoção, porque foram incendiadas de amor pelos perdidos. Toda a espiritualidade de Fátima gira em torno da oração e da penitência pela conversão dos pecadores. Os pastorinhos de Fátima foram tomados pelo amor sobrenatural doado pelo Espírito Santo. Eu quero que esse amor encha o nosso coração. Um amor, em primeiro lugar, a Deus, mas um amor também pelos irmãos, pela salvação dos perdidos. Hoje a gente está com muito medinho de falar a verdade. Fica com medo: mas eu vou ferir, e fica alisando, passando a mão na cabeça. É assim mesmo? Não é assim mesmo não, meu filho. Se você não mudar de vida, você vai para o inferno. Uai? Mudou a palavra? Mas Deus quer condenar alguém para o inferno? Claro que não. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele, não condenado. Mas as nossas decisões podem nos condenar. As nossas opções erradas podem nos desviar do caminho da salvação. Por isso Paulo está lá. Gente, se fosse a misericórdia de Deus, ela é maravilhosa, ela é infinita. Aí o Pai das Misericórdias, olha que lindo. Mas se todo mundo tivesse salvo, porque Deus é misericordioso, você acha que Paulo ia passar a vergonha de pregar no Areópago e todo mundo zombar dele? Você acha que Paulo seria apedrejado, naufragado 3 vezes, e aí ele vai contando tudo aquilo que ele viveu por causa de pregar o Evangelho? Hoje tem aquela historinha assim: não, a gente tem que respeitar as culturas, até mesmo nos meandros da igreja, essa mentalidade às vezes. Gente, São Francisco Xavier foi pregar no meio dos pagãos, na Índia.
em tantos lugares que ninguém era cristão. E quando ele chegava numa cidade para pregar, e as pessoas não acolhiam a palavra, sabe o que ele fazia? Vamos para o cemitério. Vai falar da morte? Não, mandava abrir os túmulos. E dava a ordem, os mortos ressuscitavam. Cidades inteiras se convertiam ao cristianismo. Ah, mas ele não respeitou a cultura? Não. Ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Está escrito em Marcos 16. É palavra do evangelho. E aí você vai entender uma Teresa d'Ávila, que lá no Carmelo vai dizer assim: se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria para salvar uma única alma. E aí você vai ver uma Terezinha do Menino Jesus, que nunca saiu do Carmelo para evangelizar, mas que com a oração dela, o amor pelos perdidos, a intercessão, a oferta dos sacrifícios, das dores que ela viveu, nas enfermidades que ela teve, Terezinha é declarada padroeira das missões, porque tinha paixão pela salvação das almas. Como Paulo aqui no Areópago, depois Paulo vai dizer, vai chegar em Corinto e vai dizer: eu cheguei no meio de vocês com temor e tremor, porque ele não teve muito sucesso na pregação em Atenas. Mas aí ele vai entender algo precioso: nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Vou pegar aqui, fica mais bonito ele falando do que o padre. Versículo 18 do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios. A pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é força de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. Por que ele está falando isso aqui? Porque ele estava no meio dos sábios. Destruirei a sabedoria dos sábios e confundirei a indigência dos indigentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o disputador deste mundo? Aliás, Deus não converteu em loucura a sabedoria deste mundo? Ele tinha acabado de chegar da Grécia. De fato, pela sabedoria de Deus, o mundo não foi capaz de reconhecer a Deus por meio da sabedoria, mas pela loucura da pregação. Deus quis salvar os que creem, pois tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deixa o Espírito Santo te levar a Cristo. Deixa o Espírito Santo te levar à verdade. Deixa o Espírito Santo fazer o processo de purificação. Se nós nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, meus irmãos, nós experimentaremos a graça da salvação, porque a grande missão que foi dada ao Espírito Santo pelo Pai é nos levar a Jesus Cristo, é nos levar à verdade, é nos levar à compreensão do Evangelho, é nos levar a uma mudança radical de vida, é nos levar a uma vida sobrenatural. Ei, cristão, católico, você que está aqui, você que me acompanha de casa, Deus quer que nós vivamos uma vida sobrenatural. Vamos deixando o Espírito Santo trabalhar na nossa carnalidade, para que nós sejamos espirituais, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de temperança, de justiça, homens e mulheres fortes, sábios com a sabedoria de Deus, não com a sabedoria do mundo, mas homens e mulheres que as pessoas, quando enxergam e veem, percebem que algo de diferente há em nós, não porque nós somos melhores, mas porque nós nos rendemos ao Espírito Santo e deixamos o Espírito Santo nos fazer parecer mais com Cristo, deixamos o Espírito Santo nos levar a essa vida espiritual, a essa vida sobrenatural, deixamos o Espírito Santo nos levar a uma vida interior, a uma vida de intimidade,
que vai fazendo com que nós não desistamos. Para ir concluindo, a gente que é sacerdote tem um padroeiro, o nome dele é São João Maria Vianney. Esse homem foi enviado para um areópago na França, na cidade de Arles. Era um burrinho. Ele não conseguia aprender o latim, perdia nas provas, tinha dificuldade intelectual, principalmente no aprendizado do latim, nem tanto da teologia. E um dia, eu contei isso agora no Encontro das Mulheres aqui, João Maria Vianney estava passando no corredor do seminário, já no quarto ano de teologia, prestes a ser ordenado, e ele escutou a conversa do reitor, que dizia assim para o bispo: Senhor bispo, esse rapaz, João Vianney, não tem condição de ser padre, ele é muito burro. E ele escutou, aí ele parou na frente da porta, orou, bateu, falou assim: Excelência, eu posso entrar? Aí o senhor bispo falou assim: eu acabei de passar aqui e escutei o reitor dizer que eu não tenho condição de ser ordenado porque eu sou muito burro. Ele falou assim: Excelência, Sansão venceu um exército com a queixada de burro. Imagina o que Deus não pode fazer com um burro inteiro. Naquela hora o bispo falou: você vai ser ordenado. E o que esse homem fez? O que esse homem cheio do Espírito Santo? O que esse homem desejoso pela salvação? O cura da catedral, o chanceler, diz para ele: olha João, você está indo para um lugar secular, cuidado para você não perder a sua vocação. As mulheres lá são terríveis. Ficam dando em cima de padre, e não sei o quê, e lá não tem fiel na igreja, você vai ver, você vai se sentir sozinho. Ele falou: Deus vai com o burrinho, e o burrinho vai com Deus. E lá esse homem começou a celebrar a missa. 6 horas da manhã ele chegava na igreja, celebrava a missa, passava o dia disponível para o povo, para a confissão, adorava o Santíssimo o tempo que ele podia, fazia penitência, jejuns radicais pela conversão da cidade de Arles, ia atender os doentes, dar unção dos enfermos, celebrar os funerais. Meus irmãos, toda aquela cidade se converteu a Jesus Cristo, porque conseguiu enxergar Jesus Cristo naquele burrinho. Porque ele acreditou em Jesus Cristo, porque ele buscou Jesus Cristo. E para você entender o que o Espírito Santo faz na vida de um homem, cardeais saíam de todos os lugares do mundo para escutar aquele burrinho falar de Jesus Cristo. Bispos de todos os lugares, padres, aquela cidade virou um ponto de peregrinação para confissão, catequese e participarem da missa do burrinho de Jesus. Porque ele configurou-se a Cristo, se abriu ao Espírito Santo e se colocou disponível para que Deus fizesse através dele. Se ele fez com aquele burrinho, o que ele não fará com essa égua, hein? Estou brincando, me desculpa. E com esse cavalo aqui? Brincadeira, só para vocês irem, para não ficar tão sério. Segura na mão de quem está do seu lado. Dá um sorriso para essa pessoa e diga: ô bênção de Deus. Paulo se abriu ao Espírito Santo. Fala para essa pessoa: Paulo se abriu ao Espírito Santo. João Maria Vianney se abriu ao Espírito Santo. Teresa d'Ávila se abriu. Terezinha se abriu. Aquelas crianças se abriram. Se abra ao Espírito Santo e você vai ver o que ele é capaz de fazer na sua vida e através de você. Balança a mão desse irmão, você vai ver o que ele é capaz de fazer na sua vida e através de você. Na sua casa, na sua parentela. Se entrega ao Espírito Santo. E você vai ser surpreendido por aquilo que ele fará. Feche um pouquinho os seus olhos, segurando na mão desse irmão. Está friozinho, né? Esquenta a mão dele aí.
Deseja que esse irmão seja tocado nessa noite pela graça do Espírito Santo. Talvez você esteja sentado aqui ou está me ouvindo em casa, se sinta o maior pecador da face da terra. Deus misericordioso chama os pecadores. Eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E eu quero pedir ao Espírito Santo que todo aquele que está doente aqui, e está doente em casa por causa do pecado, porque se entregou ao pecado, porque sabe da verdade, mas continua no pecado, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que hoje Ele toque no seu coração, e você se sinta profundamente amado por Deus, profundamente chamado, atraído agora pelo Espírito Santo. Não importa o pecado que você tenha cometido, o que importa agora é o amor desse Deus que te atrai. E Ele diz: eu te esperei, porque eu quero fazer uma obra na sua vida. Eu quero fazer uma obra em você. Você ainda não percebeu que não existe felicidade verdadeira dentro do seu coração? Eu te trouxe aqui porque eu quero te fazer feliz. Eu te trouxe aqui porque eu tenho felicidade de verdade. Não felicidade sem problema, não felicidade sem sofrimento, não felicidade sem perseguição, sem cruz. Mas a minha felicidade permanece para sempre. E eu quero tocar agora no seu coração ferido, eu quero tocar agora no seu corpo chagado de pecado, e quero curar as suas feridas, quero transformar você por inteiro, quero fazer de você um vaso de honra, quero fazer de você uma pessoa usada pelo meu amor, pelo meu poder, pela força da minha cruz. Eu te dou agora meios, eu te dou agora sabedoria, eu te dou agora poder, eu te dou agora unção, para que sejas minha testemunha. Mas em primeiro lugar, eu te abraço. Em primeiro lugar eu te curo. Em primeiro lugar eu coloco remédio nas feridas do pecado, nas feridas do mundo, nas machucaduras, nas rejeições, nas dores mais profundas. Porque você é meu, você é minha. E hoje eu te trago para perto de mim. E eu confirmo o seu chamado. Eu te chamo a ser testemunha. Porque o meu Espírito te conduz a ser minha testemunha. Obrigado, Senhor. Agradeça ao Senhor agora pelo seu chamado. Agradeça ao Senhor agora por Ele não desistir de você. Agradeça ao Senhor agora pela transformação. São muitos corações sendo transformados nessa noite. Agradeça ao Senhor porque Ele te alcança de uma maneira nova. Você sente agora sendo liberado sobre você o poder do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o fogo do Espírito Santo que agora te queima, que agora te sacode, que agora te transforma, que agora gera conversão, que agora gera comprometimento. Receba. E eu quero dizer a uma pessoa que foi levantada por Deus para testemunhar, mas caiu, foi humilhada, Deus está te levantando de novo, e você vai testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Balança a mão desse irmão e diga para ele: Jesus Cristo é o Senhor. Balança a mão desse irmão e diga: Ele está vivo. Ele te ama. Ele te escolheu. Aleluia. Pode aplaudir a escolha, a eleição que Deus faz da sua vida. Se você se sente um burrinho como João Maria Vianney, com a cabeça de um burro Sansão venceu um exército, com um burro inteiro. Deus faz maravilhas. Amém? Amém, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.